Boa noite a todos, meus amigos. Com muita alegria nos nossos corações, que vamos fazer um estudo hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, e o item 19. Eu vou ler um trechinho do item para nós fazermos a prece. Benefícios pagos com a ingratidão. Item 19. O que pensar das pessoas que, tendo os benefícios que fizeram pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem, com receio de encontrar ingratos? E quem responde isso para Kardec é o Guia Protetor, Senos 1862. E ele começa assim: nessas pessoas existe mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem só para receber provas de reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse. E o único benefício que agrada a Deus é o que é feito desinteressadamente. Nelas também existe o orgulho, porque se compraze na humildade de quem recebeu o benefício, que deve demonstrar o seu reconhecimento aos seus pés. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que fez, não a receberá no céu, mas Deus terá interesse por aquele que não a procura sobre a terra. Então, nesse momento, meus amigos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, mentalizarmos a figura amada e querida do Mestre Jesus, sentirmos essa presença do Mestre Jesus perto de cada um de nós e oremos assim: Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, Mestre Jesus, amigo de nossas almas, querido Clarencio, patrono, Senhor, da casa a qual todos nós somos filiados, querido irmão Plácido, Senhor, que também nos ajuda na direção daquela casa tão amada de todos nós, que os nossos guias e mentores espirituais, Senhor, possam continuar nos ajudando e nos fortalecendo neste momento a qual todos nós estamos passando, Senhor, de grande renovação moral e espiritual. Que esses estudos, Mestre Jesus, possam continuar nos dando coragem, fé e ânimo, Senhor, para continuarmos na caminhada do bem. Que seja em nome do Mestre Jesus, em nome do nosso querido Clarencio, do nosso querido irmão Plácido, de todos os mensageiros de luz e de paz, Senhor, que trabalham conosco naquela casa abençoada. Mas, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, que de nossa parte damos, Senhor, por iniciado mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo na noite de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Então, hoje nós vamos estudar sobre a questão da caridade. E aí muitas das vezes a gente se pergunta, o que seria a caridade? A caridade é nós fazermos o bem. O bem é quem? Ao outro. Quem é esse outro? Esse outro é aquele que o Mestre Jesus já nos disse há 2020 anos atrás, que é o nosso irmão de caminhada. Então a caridade, ela faz com que nós saiamos do eu, do egoísmo, de só olharmos para nós e enxergarmos as necessidades do outro. E é muito interessante essa pergunta que Kardec faz aos espíritos, porque o que Kardec está perguntando, aos espíritos aqui? Se, por exemplo, eu faço um bem, mas aquela pessoa não me agradeceu a forma como eu queria ter um reconhecimento daquele bem. E aí o que acontece? Com isso eu fico com medo e não faço mais o bem para ninguém. É isso que Kardec está perguntando, Vamos dizer assim, seria válido, seria certo? E os espíritos, esse espírito, ele vem colocando várias indagações para a gente, refletir em torno dessa questão. A primeira, ele fala, como é que você vai fazer o bem esperando um reconhecimento? Seria você fazer o bem esperando a troca daquele bem. Então, quando você espera algo de alguém, isso já não é uma caridade, é um interesse. E o interesse, ele vem embutido de vários tipos de sensações, de orgulho,
de egoísmo, de vaidade, vícios que nós devemos combater dentro de nós, se quisermos evoluir mais rápido. Então é isso que esse Espírito vem falar para a gente, para nós pararmos com esse egoísmo, fazermos o bem sem esperar a recompensa. Até porque, se eu espero a recompensa, eu não estou agindo naturalmente, eu não estou sendo caridoso. E o objetivo de nós estarmos encarnados, que é o que nos fala a pergunta 132, vou falar só um trechinho, que é o que Kardec pergunta, né? Qual o objetivo da encarnação no Livro dos Espíritos? E os Espíritos falam para a gente, né, que o objetivo da nossa encarnação é nós chegarmos à perfeição. Então, como é que eu chego à perfeição? Cada vez mais melhorando e cada vez mais utilizando as minhas potencialidades e possibilidades para ajudar aos meus irmãos de caminhada. Mas sem esperar uma recompensa em relação a isso. Porque esse Espírito fala para a gente aqui, aqueles que esperam a recompensa na Terra, já tiveram. Agora, aquele que faz sem esperar nenhuma recompensa, esse sim está trabalhando realmente a caridade. A caridade ensinada pelo Mestre Jesus. E é muito interessante que assim, nesse mesmo capítulo, no item 4, é falado sobre os infortúnios ocultos. E aqui se fala sobre uma companheira chamada Condessa Paula, que ela está descrita, né, a vida dela está descrita no Céu e Inferno, nos Espíritos Felizes. E aqui vem falando sobre essa questão de como ela fazia caridade, né, dos benefícios que ela levava para os seus irmãos de caminhada. Mas ela nunca quis aparecer por conta disso. E no final, muito interessante que uma das menininhas, né, que vem colocando aqui no item 4, uma das menininhas vão até a casa dela e fica abismada porque reconhece a benfeitora e tenta falar, agradecer. E olha as palavras que ela utiliza: silêncio, pede-lhe a damas, não digas a ninguém. Assim falava Jesus. Por que ela falou isso, né? Para aquela menininha? Porque ela sabia que aquilo que ela estava fazendo não era para que ninguém ficasse sabendo. Até porque ela só queria, como é descrito no Evangelho, ela só queria a aprovação de Deus. E muitas das vezes nós nos perdemos nessa questão, né? Eu faço alguma coisa, mas eu espero que aquilo que eu fiz tenha um reconhecimento. E nisso os Espíritos falam para a gente por que a gente pensa tanto nesse reconhecimento da Terra. Se nós somos espíritos imortais, a gente precisa estar o tempo todo trabalhando essa questão dentro de nós. Nós, quando queremos o reconhecimento na Terra, nós pensamos no sentido como matéria. E não somos matéria. Nós somos espíritos imortais. Uma hora voltaremos para o plano espiritual. E a gente precisa se ver como espírito imortal. E aí, quando a gente consegue se ver como espírito imortal, muitas dessas bobagenzinhas a gente vai deixando de lado. Até, por exemplo, fazer algo para alguém e querer que a pessoa agradeça. Ah, mas isso é falta de educação. Mas uma coisa que a gente precisa entender. O que eu faço, a forma como eu ajo, os meus pensamentos e os meus sentimentos, isso eu tenho que tomar conta sim. Porque depende de mim. Agora, a forma como o outro age, os pensamentos do outro, os sentimentos do outro, é do outro. Eu não tenho como controlar. Eu não tenho como querer que o outro faça ou responda a maneira como eu faria isso. Ou a maneira como eu responderia aquilo. Isso diz respeito ao outro. E cada um de nós vai responder segundo as suas obras, como já nos disse Jesus. Se o outro for ingrato, é uma questão que o outro vai ter que se resolver. Agora, eu é que não posso paralisar o meu objetivo de ajudar as pessoas, o meu objetivo de trabalhar no bem, por causa que um companheiro foi ingrato em relação àquela questão que eu fiz. Porque o trabalho no bem, a ajuda ao próximo, é muito maior, é muito mais grandiosa
do que focar apenas em um companheiro ou em uma companheira que agiu desta ou daquela forma. Então a gente consegue ampliar a nossa visão enquanto espíritos imortais. E conforme a gente vai ampliando a nossa visão de espíritos imortais, a gente vai entendendo o objetivo de nós estarmos aqui. E conforme eu vou entendendo o objetivo de eu estar aqui, eu não vou me perdendo na vida material que eu estou me referindo. Eu vou tendo objetivo, eu vou tendo foco, eu vou tendo direção. E é interessante que ele vem colocando aqui, ó, numa partezinha. Aliás, como podereis saber se esse benefício por agora esquecido não produzirá bons frutos mais tarde? Ficais certos de que ele é uma semente que germinará com o passar do tempo. Então, ainda tem essa questão, né? Aí é muito a questão, quando eu li isso daqui, eu me lembrei muito dos pais, né, das mães, que muitas das vezes têm os filhos que tem questões muito difíceis. Aquele pai, aquela mãe está ali tentando, mas não vê, entre aspas, o resultado imediato. Ou então qualquer pessoa, né, um amor com seu amor, né, qualquer pessoa fica ali tentando com aquele companheiro, colocando boas informações, boas instruções, a pessoa parece que está com os ouvidos tapados e não consegue perceber. E a gente para e pensa assim, né, mas estou fazendo tanta coisa e o companheiro não desperta. E aí o espírito coloca bem aqui pra gente, né? Mas quem sabe mais tarde? Mas aí a gente tem que ampliar isso mais tarde. Os espíritos não estão falando pra gente aqui somente desta encarnação. Esse mais tarde pode ser desenrolado em outras encarnações também. Porque todo bem que nós façamos para alguém fica gravado naquela criatura. Pode ser que naquele momento ele passe despercebido, a pessoa passe despercebida, ela não preste atenção naquele ato que foi feito, ou que ela não queira dar ouvido àquilo. Mas fica gravado. E no momento certo, aquilo vai despertar como uma sementezinha que você planta no solo e você vai regando, tendo paciência, esperando, e que daqui a pouco dá belíssimas flores. É isso que acontece. Por isso que a gente não pode desistir de ninguém. Né? Isso é que Jesus, por isso o convite do Mestre Jesus. Não desistam de ninguém. E a gente não pode dizer assim, fulano não tem jeito, né? Quem somos nós para dizer que alguém não tem jeito? Quem somos nós para poder dizer que o outro é egoísta, né? Que o outro é vaidoso, que o outro é orgulhoso? Mesmo até que o outro tem essas dificuldades, sim, mas nós também temos. Ou se não temos, já tivemos no passado. Então, por isso que Jesus falou para a gente também, não julgueis para que não sejas julgado. E nós temos muito essa mania de julgar o outro, de falar da vida do outro, sem conhecer, às vezes, também a pessoa. Julgamos, às vezes, um ato. Porque a pessoa fez aquilo. Aquele ato daquela pessoa, nós já julgamos aquela pessoa e muitas das vezes taxamos aquela pessoa é assim, assim, assim. E às vezes não é nada disso. Às vezes foi por um ato, por um momento, e a gente já julga a pessoa, né? Aquele companheiro. Então, é o recado que o plano espiritual traz pra gente. Nós façamos a nossa parte. Eu acho que é isso que a gente precisa começar a colocar em prática. Façamos a nossa parte. Façamos o bem que tiver ao nosso alcance. Ajudemos da forma como consigamos ajudar, sem esperar retribuição, sem esperar um obrigado. Façamos a nossa parte, porque o bem, fazer o bem, é o que deve ser feito pelos espíritos imortais. Esteja o espírito imortal encarnado ou desencarnado. O bem é, vamos dizer assim, a nossa estrada que nós devemos seguir. Então, a gente não se perca por bobagens da vida, por situações, que nós façamos o que é o certo. Muitas das vezes vai ter situações que vai falar assim, mas vou falar de novo com aquela pessoa, mas aquela pessoa não vai. Escute a voz do seu coração.
Se o certo é você ajudar, ajude. É isso que a gente precisa começar a entender. E ter força, ter coragem para seguir Jesus. Estamos vendo momentos de grande transformação moral em nós, de grande revolução moral em nós. Mas devemos aprender a aproveitar esses momentos, porque senão passam despercebidos pela gente. E a gente precisa aprender. A cada momento Jesus está nos ofertando oportunidades de crescimento espiritual. Tudo que nos acontece na nossa vida é para nós crescermos. Nada que nos acontece é para nos paralisar. Nada. É tudo o objetivo da criação, né? O objetivo divino é nos impulsionar a essa transformação, é nos impulsionar a esse crescimento. Muitas das vezes, como o Espírito fala aqui pra gente, nessa questão do benefício pago com ingratidão. Até o não ouvir um obrigado, até essa questão, é para nós um aprendizado. Para a gente aprender também a não ser orgulhoso, para a gente aprender também a não ser vaidoso, para a gente começar a diminuir esses vícios que estão tão arraigados ainda dentro de nós. Então tudo, meus irmãos, tudo é um aprendizado. Basta a gente ter olhos para observar e ouvidos para ouvir. E a gente consegue vencer essas situações. Porque a nossa vida, né, a nossa encarnação é um grande laboratório de crescimento espiritual. Estamos nas famílias certas, que nos ajudam nesse crescimento. Estamos no trabalho profissional certo. Estamos na sociedade certa. Estamos com as pessoas da nossa vida de relação certas. Todas nos ajudam a nos transformarmos. Mesmo aquele companheiro que às vezes a gente fala assim, nossa, esse companheiro é tão difícil, mas ele também é o meu instrumento de progresso. Porque eu preciso aprender a lidar com as atitudes daquele companheiro. E não esperar que aquele companheiro responda aquela atitude da forma como eu responderia. Até porque nós somos o quê, companheiros? Somos espíritos. E espíritos, como Kardec coloca lá no livro dos Espíritos, individualidade. Cada um de nós é uma individualidade. Ou seja, cada um de nós pensa, sente e age de uma forma. Eu não posso esperar que o outro faça algo que eu faria se eu tivesse aquela situação. Eu sou uma individualidade, o outro é uma outra individualidade. Então são questões que a doutrina espírita ela traz para nós de grande aprendizado. E estamos vivendo um grande momento no nosso planeta Terra de grandes aprendizados. Muitos de nós, né, estamos tendo que aprender a se calar, aprender a ouvir, aprender a estar com os nossos irmãos de caminhada, aprender o bom conviver. E o bom conviver não é exigir que o outro faça aquilo que você quer, mas é aprender com as adversidades, né? Aprender a se colocar numa postura sempre de pacificação, de equilíbrio. Então, é um momento que nós estamos vivendo de grande crescimento. Essas situações que estão ocorrendo pelo mundo também estão nos fazendo exercitar o quê? Orarmos mais, a vigiarmos mais os nossos pensamentos, nossos sentimentos, a orarmos mais por todos nós, a buscarmos uma sintonia mais elevada com os amigos espirituais. Então, de tudo, nós temos que extrair um aprendizado espiritual. E não acharmos que está tudo difícil, que nada tem jeito. Claro que não. Nada está difícil. Antônio de Aquino fala pra gente que a vida é trabalhosa. Porque quando eu falo que algo é difícil, eu estou colocando um peso, uma carga negativa. Né? Eu preciso falar que é o que? Trabalhoso. Porque o que é o trabalho? O trabalho, ele vai fazer o quê? Eu me movimentar, eu buscar uma solução para aquela situação.
eu refletir, eu orar. Então o trabalho embota o que em nós? Ação, transformação. E é essa a proposta do Cristo. É a nossa transformação espiritual. E nesse livrinho que eu gosto muito, que é um livrinho Os Caminhos da Paz, que são diversas mensagens, diversos espíritos que foram recebidas no Lar de Teresa, organizados pela médium Dona Brunilde, ela fala que através, do espírito, ela vai falar pra gente, aos nossos corações, através do espírito Antônio de Aquino. Fala de caridade e amor. Porque a caridade, ela tem que ser feita com amor, Até para nós entendermos quando uma pessoa não corresponde àquilo da forma como eu idealizava. Porque eu não tenho que esperar nada em troca. Então aí que vai entrar o amor. De eu fazer, eu agir e eu continuar seguindo. Porque essa é a proposta do Cristo. A caridade sendo feita desse jeito. Porque vamos lembrar da Condessa Paula que eu falei aqui. A aprovação só de Deus que nós temos que ter. Deus é que tem que ver os nossos atos. Não devemos querer a aprovação de nenhum encarnado como nós. E aqui ele fala pra gente, caridade é amor. A caridade é o amor em ação. Por quê? Aquele momento como nós estamos falando. É o momento de eu sair do meu eu, do só pensar em mim, do só olhar para a minha vida e enxergar as necessidades do meu irmão de caminhada. Muitas das vezes eu vou ajudar uma pessoa que eu não sei nem quem é aquela pessoa, mas eu estou fazendo o que o Cristo me ensinou, trabalhando esse amor universal. Quem retarda o gesto de amor trai o tempo do Senhor. A dor não pode esperar. Então a gente não tem que estar esperando, faço ou não faço, como essa questão que foi lida aqui hoje. Mas poxa, alguém não me retribuiu daquele jeito, então eu vou me fechar, não vou mais ajudar ninguém. Não, a dor não pode esperar. Temos que fazer a nossa parte, sempre, em qualquer situação. E sempre agirmos com coerência. Amar é doar-se, mas a mão referta de moedas não é condição imprescindível para que o amor se expanda. E aqui ele fala pra gente, a caridade ela pode ser feita de várias maneiras. Caridade material e a caridade moral, que é o que a irmã Rosália, nos itens anteriores aqui, desse mesmo capítulo, vai falar para nós que é uma das mais difíceis, porque são palavras que ela utiliza. Porque a caridade moral é aquela que nós temos que suportar uns aos outros. É o que menos vós fazeis neste mundo ao qual estáis. É entender o outro. É se colocar no lugar do outro. Por que o outro teve aquela atitude? Eu não teria, mas por que o outro teve aquela atitude? Se colocar no lugar do outro. Isso é uma forma de caridade. A riqueza, quase sempre encarcerada no coração, das grades do preconceito que justifica a avareza, erguendo-se contra as forças de solidariedade. Muitas das vezes as pessoas que ficam, têm muitas riquezas, ficam com aquilo só para elas. E o objetivo da nossa encarnação é a gente ajudar. Grandes riquezas são para o quê? Para ajudar outras pessoas que não a têm. O amor inclui o caminho. A caridade ilumina. Só assim o coração vence os obstáculos e alcança sua divina meta. Então o amor é o caminho. Nascemos do amor, estamos aprendendo a amar e ao amor retornaremos. Porque nascemos de Deus e a Deus retornaremos. O amor é a árvore da vida, que é a árvore da esperança. A caridade é a ceifa que alimenta aquela esperança. O mundo tem jeito sim. O mundo está caminhando para uma evolução melhor. As pessoas estão caminhando para crescerem espiritualmente, cada vez se tornarem espíritos mais conscientes da lei de Deus. Sem a ceifa da caridade, a árvore se estiola, negando-se a frutificação. Então a gente tem que trabalhar. O trabalho ajuda, edifica o homem, enobrece o homem, faz o homem crescer. Ama.
E a caridade, como um sol, despertará no horizonte de tua vida, inundando de luz a intimidade de teu ser. Trabalha, faz o bem, siga Jesus, independente do que o outro vai fazer, do como o outro vai agir, como o outro vai responder àquela situação. Ame, faça a sua parte. Aquele que ama jamais andará em trevas e jamais permanecerá sozinho. Porque é lei de causa e efeito, ação e reação. Tudo que eu faço, eu recebo. Se eu estou doando amor, eu vou receber amor. Se eu estou fazendo amigos, eu vou receber mais amizade. Se eu faço bem, eu recebo bem. O amor de Deus o iluminará e Jesus lhe será a permanente companhia. Então Deus vai estar cada vez mais próximo de nós quando nós nos ajustarmos à lei dele, do Pai, e Jesus permanecerá na nossa companhia. Por quê? Porque nós estaremos seguindo seus passos. É do nosso querido Antônio de Aquino. Então, companheiros, que nós possamos ter muita força, possamos ter muita coragem, continuemos firmes no trabalho do bem, continuemos firmes com a espiritualidade amiga e que possamos sempre, 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 sempre seguir Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sigamos sempre o Mestre, porque esse é o caminho que irá diminuir as nossas dores. Esse é o caminho que irá fazer nós vencermos os nossos conflitos internos. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, querido Mestre, Deus nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, agradecemos, Senhor, por esses estudos que tanto nos esclarecem a caminhada evolutiva, que tanto nos dão ânimo, força e coragem, Senhor, para continuarmos caminhando contigo, na certeza, Mestre, do teu amparo e da tua generosidade amiga. Que o nosso querido Clarence, que o nosso querido irmão Plácido e que todos os mensageiros de luz e de paz, Senhor, daquela casa abençoada, possam continuar nos fortalecendo e nos amparando. E que possamos, Senhor, continuarmos firmes no propósito do bem, no propósito da caridade, Senhor, nos reformando espiritualmente e moralmente e crescendo, Senhor, sempre crescendo, crescendo junto a Ti. Que seja em nome do Mestre Jesus, em nome de Deus nosso Pai, em nome de Clarencio e em nome do nosso querido irmão Plácido e de todos os mensageiros de luz e de paz, que damos por encerrado, Senhor, mais um estudo do Evangelho da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz para todos, que Jesus possa nos iluminar, nos amparar e nos fortalecer. Fiquem todos com Deus.